Vamos para a palavra de Deus? Você vai abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 41. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. Você que está em casa, se você ainda é como eu, que não abre mão da Bíblia física, o papel, abra a sua Bíblia em Gênesis 41. Eu sei que o texto vai ser reproduzido aí na tela, mas se você gosta do papel como eu, vá lá, abra a sua Bíblia. Enquanto você está abrindo a Bíblia, só reforçando, o pastor Luan já mencionou, próximo sábado nós teremos a nossa campanha de alimento, aquele sistema drive-thru. Você vai chegar, desce já direto no estacionamento, nossa junta diaconal vai estar aqui para te receber, para receber o alimento. E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja. Tem sido generosa e fiel em todos os aspectos, irmãos. Vocês não têm ideia quanta gente você tem ajudado. Muita gente, muitas famílias, muita gente tem sido ajudada por meio da sua vida, pela sua fidelidade, pela sua generosidade. E é certo que Deus vai continuar surpreendendo você com graça, com poder e com misericórdia. Gênesis capítulo 41, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. É uma leitura um pouco extensa, mas se faz necessária. E depois do versículo 25 até o versículo 38, diz a palavra do Senhor. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. Então, como nos interpretou, assim aconteceu, e fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Versículo 25 em diante. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito,
depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Perceba bem o que esse texto está falando. Olha só, vou repetir o versículo 32. O sonho de faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra é lida, nós tememos e trememos diante da soberania da palavra do Senhor. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor fale profundamente ao nosso coração, e que essa palavra venha de encontro ao coração dos meus irmãos e irmãs essa noite. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Um velho pastor muito querido e amigo me contou certa feita que ele encontrou uma das suas ovelhas no supermercado, e já fazia algum tempo que ele não a via. E ao cumprimentá-la, ele sentiu um tremor nas suas mãos. E quando ele sentiu aquele tremor, ele olhou no olho dela, e ele sentiu que era um olhar, estava denso. E aqui eu abro aspas para as palavras dele. Eu perguntei para ela sobre os filhos e o marido, e em seguida os olhos dela se encheram de lágrimas. O queixo tremeu e a história foi revelada. O marido a deixara depois de mais de 20 anos de casamento. Segundo ele, aí eu vou abrir aspas para ela, via palavras dele. Aquela mulher falou: o meu marido me trocou por um modelo 20 anos mais jovem. Segundo o meu amigo pastor, ela fez o que pôde para manter o seu casamento. Ela lutou, ela batalhou para seguir adiante, manter a sua família, mas todo o seu empenho resultou em nada. Ela não conseguiu. E naquele ambiente do supermercado, naquela seção de hortifruti do supermercado, aquele ambiente se transformou numa espécie de sala pastoral, onde lágrimas foram derramadas. Uma oração foi feita, mesmo naquele lugar, e uma palavra foi pronunciada por aquele velho pastor ao coração daquela mulher. Tudo ficará bem, minha filha, palavras do pastor. Você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Por enquanto, mantenha a sobriedade, não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa.
Essas são palavras ministradas a um coração encharcado pela dor. São sementes de esperança lançadas sobre um coração que está aterrado no sofrimento. Para muitos que me ouvem nessa noite, podem pensar que este ancião religioso é um tanto quanto audacioso, e até porque não insensível com a dor daquela mulher, com a dor do outro. Como pode ele tirar coragem para lançar uma promessa dessas em meio à dor e ao sofrimento alheio? E eu fiz essa pergunta para ele. Da onde ele tirou coragem para falar para aquela mulher, ou talvez para tantas outras pessoas, que tudo vai ficar bem, que as coisas vão passar e que Deus está trabalhando para que coloque ordem em toda essa bagunça? E ele me respondeu: eu tirei isso da Bíblia, especificamente de um poço fundo e escuro, tão fundo que o rapaz dentro dele não conseguia sair sozinho. Tão fundo que mesmo se ele quisesse sair sozinho, os seus irmãos o empurrariam para dentro de novo. Sim, queridos, as crises são ótimas ferramentas que Deus usa para fortalecer pessoas, ao passo que também elas servem para revelar corações embrutecidos pelo pecado. A crise não é uma situação jogada ao caos, ou jogada sem um sentido, ou sem um propósito. Não, todas as coisas cooperam, todas as coisas estão no governo de Deus, e Deus usa as mais diversas situações para um propósito específico, mesmo que no primeiro momento, ou no segundo ou no terceiro, nós não entendamos. Deus está trabalhando. E as crises são ferramentas pelas quais Deus usa para fortalecer pessoas. E vou repetir, mas também serve para revelar corações embrutecidos pelo pecado. As crises, elas nos conduzirão a uma bifurcação na vida, onde nós teremos que escolher entre seguir lutando com as armas certas, ou então entregaremos as nossas defesas, entregando as nossas defesas na mão do inimigo. E nessa encruzilhada existencial, escolhas são fatores inevitáveis. Decisões são necessárias. E a fé é um fator indispensável. E foi o que aconteceu com o famoso José do Egito. Do lamacento poço no deserto ao trono da maior potência mundial da sua época, José precisou fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. E diante dessas escolhas, crises aparecem, porque as crises são necessárias, porque as crises são essenciais. Mas a verdade é que essas crises também passam. Elas vão embora, da mesma forma que elas chegam, Deus também arrasta elas para longe, uma vez que elas já serviram o propósito designado pelo Senhor. Agora José, ele chega no ponto aonde vários momentos da sua vida ele precisa decidir. E quando ele decide, nós vamos ver ao longo da história de José, que ele decide assertivamente. No poço, na casa de Potifar, na prisão do Egito, José teve uma vida enfrentando crises, e diante dessas crises, José tomou decisões. E o mais belo de tudo isso é que Deus usou as crises, Deus transformou as crises de José em bênção, em bem, como está lá no versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis, para preservação da vida. Preste atenção, nenhuma crise é um fim em si mesma. Via de regra, ela sempre será o preparo para algo muito maior. As crises nunca foram para José um abismo com um fundo inatingível. Não! Às vezes a gente lê a história, principalmente quando nós começamos a ler a história de José, a gente tem a impressão que José, ele entra num processo de queda livre. E talvez você
já passou por situações, eu também já passei por situações, nós passamos, onde parece que nós chegamos no fundo do poço e a gente fala assim, olha, não tem mais para onde cair. E aí a gente descobre que o fundo do poço é falso e a gente continua caindo. Mas para José as crises não eram de fato, não tinha essa realidade de um fundo inatingível. Não, muito pelo contrário. As crises eram uma espécie de degraus que levantaram José para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. E aqui eu já começo a falar para você, ei, a crise que nós estamos enfrentando, a crise que você está enfrentando, talvez você está vivendo um momento aonde você fala, olha, estou chegando no fundo do poço, calma, essa crise Deus vai usar como um degrau para levantar você, para viver o propósito dele na sua vida. Talvez você pergunte, mas José tinha a percepção a respeito disso? Queridos, nós não sabemos ao certo se José tinha essa percepção, mas ele tinha a certeza de um sonho que Deus plantou no coração dele. Sonho esse que fez ele se agarrar à esperança, que o levou a sobreviver às crises à sua volta. Toda a narrativa histórica de José vai culminar na preservação da vida de milhares de pessoas. José enfrentou fome para aprender a guardar. José enfrentou a solidão, sabe para quê? Para aprender a perdoar. José passou por humilhação, sabe por quê? Para aprender a governar. Porque quem não tiver disposição para passar pelos apertos da vida, note bem isso, quem não tiver disposição para passar pelos apertos da vida, nunca estará apto para desfrutar os momentos de leveza e serenidade. O texto que nós lemos nessa noite, nós encontramos um faraó tomado por um pânico devido a um sonho perturbador que ele teve. Mas na realidade, esse texto é apenas o desfecho da história de alguém, no caso José, que passa por diversas crises e que agora chegou o momento onde Deus o levantaria para enfrentar a maior de todas as crises da sua vida. Mas por trás de toda essa crise, Deus tinha um propósito, não apenas de subsistência humana, mas Deus tinha um propósito de salvação. Aleluia! As crises, elas nos levam para essas bifurcações da vida, para essas encruzilhadas aonde nós vamos ter que decidir. Agora, a pergunta que cabe nessa noite é: qual será a sua escolha quando você precisar decidir? E é o tema da mensagem dessa noite. Crise! Qual será a sua escolha nesses dias difíceis? O que você tem escolhido? E a primeira coisa que eu quero extrair desse texto, para compartilhar com você nessa noite, é que no tempo de crise, nós precisamos escolher entre a sabedoria de Deus ou a astúcia do mundo. Nós precisamos de fato fazer essa diferenciação e fazer uma escolha correta. Escolher entre seguir a orientação do Senhor, seguir a sabedoria de Deus, ou atentar para a astúcia do mundo. O texto fala que Faraó teve um sonho: 7 vacas feias e magras que engolem 7 vacas boas, de boa aparência e gordas. Ainda ele acorda perturbado, ele volta a dormir. Quando ele dorme, ele tem um novo sonho de 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento, que devoram 7 espigas grandes e cheias. 2 sonhos que falam de uma mesma coisa, 2 situações que apontam uma mesma direção. No entanto, antes mesmo do entendimento deste sonho, da interpretação, nós precisamos perceber o movimento de alguém que sabe de fato quem é e a quem ele verdadeiramente serve. Venha comigo para você entender. Faraó, atormentado pelo sonho, manda chamar todos os magos e sábios do Egito, da sua corte.
Ele buscou neles a resposta para a sua inquietação. Mas eles, com suas ciências e astúcias, não puderam resolver aquela inquietação, não puderam dar resposta àquela incógnita. Perdidos e desorientados, só puderam fazer uma única coisa: provocar a fúria do faraó. E em meio à crise, sempre existe aqueles momentos que nós consultamos ou vamos em busca de respostas para as nossas crises, e muitas dessas respostas só acabam nos desorientando ainda mais, nos fazendo perder o eixo, perder a centralidade e, por que não dizer, perder até o senso de vida. Faraó então, embrutecido, enraivecido, ele começa a disparar a sua ira sobre todos os seus súditos, seus empregados, se podemos dizer assim. E então o copeiro-chefe lembra-se de José, que José estava na prisão com ele. E aí você vai precisar ler alguns capítulos anteriores do capítulo que nós lemos em Gênesis, para você ter mais propriedade desse texto. Onde aquele copeiro-chefe se lembra de José, e quando ele se lembra, ele fala: olha, José interpretou o sonho. Se ele interpretou o meu sonho, ele pode apresentar uma resposta ao faraó. E José então é levado, o texto que nós lemos fala que José é levado às pressas à presença do rei. E quando José se apresenta diante dele, ele ouve dos lábios do rei algo que poderia lhe trazer, ou lhe trouxe uma imensa responsabilidade, mas em nenhum momento você vê José fraquejando. Olha o que o texto diz, versículo 15 do capítulo 41 que nós lemos: tive um sonho, disse Faraó, e não há quem o interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José naquele momento poderia ter se esquivado da resposta, falando: olha, uma coisa é eu interpretar o sonho de um prisioneiro, outra coisa muito diferente é eu arriscar minha cabeça e falar algo para um rei. José poderia ter se esquivado, mas a tranquilidade de José era inabalável. Sabe por quê? José tinha convicções que não estavam baseadas nele mesmo, mas convicções que estavam baseadas no Deus que ele servia. José não consultou mentores, não consultou os universitários, como no antigo Show do Milhão do Silvio Santos, né? Eu lembrei agora. José não consultou os mentores, José não foi olhar os búzios, José não foi ver o horóscopo local, José não foi a uma revista científica conceituada da época para tentar dar uma resposta a Faraó. Não, José não foi ou não leu a matéria diária da Gazeta Egípcia. José não foi buscar a opinião do especialista de plantão nas suas redes sociais. José não fez isso. O que José fez? José tomou uma escolha, e a escolha de José condiz com o seu testemunho. Ele escolheu o Senhor. Versículo 18, a palavra do Senhor diz: Deus dará a resposta favorável a Faraó. O pastor Luan estava falando no início deste culto. Vivemos tempos onde as pessoas têm buscado a resposta em tantos lugares, em tantos recursos, mas têm abandonado a palavra de Deus, têm se esquecido de se colocar diante do Senhor, antes de fazermos qualquer consulta, onde quer que seja. É uma frase que eu sempre costumo falar: a oração acaba sendo o nosso recurso emergencial, quando na verdade deveria ser o nosso recurso primeiro, o nosso primeiro recurso. E nós nos afastamos de Deus e ficamos iludidos com as astúcias deste mundo, e nos esquecemos daquilo que a palavra de Deus fala, que a sabedoria de Deus parece loucura para os homens, mas o caminho, o pensamento de Deus e os seus caminhos são muito mais elevados. E José tinha essa consciência, e ele então profere a interpretação: 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E fome era uma palavra que não cabia no vocabulário egípcio.
Aquela terra, irmãos, aquele império não foi levantado, não foi erguido, porque eles fabricavam carros ou eles exportavam camisetas, não. Aquele império egípcio foi levantado sobre colheitas, sobre plantações. E essas colheitas, inclusive, rendeu ao Egito o título de a joia do Nilo. Aí, olhando para aquela realidade, um mês de seca seria o bastante para afetar a economia do Egito. Um ano de fome ia enfraquecer a política do trono faraônico. Agora, 7 anos de fome, imagina a destruição. Era um fim. Quando José falou, olha, vai ter 7 anos de fome, ele estava proferindo muito mais apenas do que um discernimento, uma interpretação. Ele estava dando uma palavra profética, apocalíptica para o Egito. Basicamente o Egito seria extinto diante daquela fome. Mas, queridos, quando nós escolhemos a sabedoria de Deus, nós angariamos em nosso interior um lastro irremovível, que nos faz inabaláveis, mesmo diante da mais estrondosa crise. Quando você escolhe a sabedoria de Deus, o mundo pode parecer desabar sobre a sua cabeça, você permanece firme, porque você sabe que você tem um dono, e que esse dono governa todas as coisas, inclusive a crise que nós enfrentamos. Deus não era opção para José apenas diante do faraó. Deus sempre foi a primeira opção de José em todas as fases da vida dele. Quando o menino lá na casa do seu pai, Deus foi a primeira opção de José. Quando José estava diante da mulher na casa de Potifar, Deus foi a primeira opção de José. Quando José estava na prisão, Deus foi a primeira opção de José. E diante do faraó, Deus continuou sendo a primeira opção de José. Deus precisa ser a nossa primeira opção em todas as esferas da nossa vida, no nome de Jesus. Na crise, José firmou a sua bússola na sabedoria de Deus. E em nenhum momento, José em si entregou ou negociou os seus princípios com as astúcias deste mundo. Ele tinha consciência de que Deus estava agindo e que ele era capaz e que ele estava disposto a realizar e cumprir as suas promessas. Aí eu pergunto para você, no meio da crise, em meio à crise, qual será a sua escolha? Você vai escolher a sabedoria de Deus ou você vai escolher a astúcia deste mundo? Qual é a sua escolha? Um pouquinho antes do culto começar, eu estava conversando com o nosso irmão Alain, nós falávamos sobre toda essa bagunça que nós vivemos, tanto desnorteio, tanta gente atirando para todo lado, e cada um falando uma coisa, e a população ficando completamente desembaraçada, ou embaraçada, melhor falando, embaraçada, desnorteado. E sabe, irmãos, eu falava para eles que estava preparando a pregação, Deus ministrando no meu coração essa semana. Gente, nós precisamos parar de dar ouvidos às opiniões e às astúcias deste mundo e começar a colocar o nosso coração em Deus. Sabe por quê? E se as coisas não melhorarem, você vai então dar cabo da sua vida? Não, porque a gente sabe para onde nós estamos caminhando. Canaã é logo ali, a Sião está preparada, Jerusalém nos aguarda, a Jerusalém celestial nos aguarda, a eternidade está acontecendo e o céu é o nosso destino. Nós não podemos nos deixar nos enganar pelas astúcias deste mundo, não podemos. Portanto, precisamos escolher a sabedoria de Deus. Segunda coisa que esse texto nos ensina, em meio à crise, qual a sua escolha? Segunda coisa, escolha entre viver o projeto de Deus ou flertar com os assédios do mundo. Já fiz menção aqui em outras pregações sobre o fato de que Deus tinha um propósito para José.
O nascimento de José não era obra do acaso, tão certo também o seu nascimento. Você que está me ouvindo agora, aí na sua casa. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente. Deus sempre teve, tinha e tem, continua tendo um plano com a tua vida. No nome de Jesus, entenda isso. E José não era o resultado do acaso. Desde o poço havia um plano arquitetado. E aquilo que nós como homens, como seres humanos, vemos como uma decadência, porque quando você vê um rapaz com cerca de 17 anos sendo lançado do poço para a casa da servidão para a prisão, é uma decadência, humanamente falando. Aquilo que nós enxergamos como decadência, dentro da perspectiva divina, é a ascendência. Deus estava levantando aquilo que os nossos olhos, José estava caindo, Deus estava levantando ele, porque o poço era o primeiro passo para chegar no trono, porque o poço era o primeiro passo para vencer uma grande crise. Deus sempre esteve lá com José no poço, na casa da servidão, na prisão, no palácio. Sempre foi Deus. Enquanto José pronuncia a interpretação dos sonhos do faraó, eu fico imaginando aquela sala silenciada. Sabe por quê? Porque diante da sabedoria de Deus, toda a astúcia humana se cala. Eu me lembro aqui de Jó. Quando ao longo do livro de Jó, você tem o início do livro de Jó, Deus fala, aparece lá o diabo rodeando a terra, aparece diante de Deus, e Deus fala lá algumas palavras, depois Deus soma de cena, e fica cerca de 30 capítulos em silêncio. E aí lá na frente Deus aparece, e quando Deus aparece na narrativa de Jó, ele aparece diante de Deus e começa a levantar seus argumentos, e o Senhor dá o veredito para Jó. E aí qual que é a resposta de Jó? Antes eu conheci o Senhor, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Tanto é que surge aquela declaração de fé maravilhosa: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará sobre a terra. Quando Deus fala, irmão, irmã, toda a astúcia do mundo se cala, porque a voz do Senhor, como diz o salmista, ela é uma voz como de trovão. E aí não bastasse José dar a resposta a Faraó, a interpretação do seu sonho, José também apresenta uma solução. Monte um comitê de crises. Dê o comando a alguém muito bem preparado para que possa administrar os recursos no tempo da abundância, para que não falte quando a fome chegar. Este é o conselho de José a Faraó. Mas Faraó não chamou José lá para dar conselho. Faraó chamou José lá para dar interpretação. Uma coisa, outra coisa. Coisas completamente diferentes. E aí você vê aquele jovem hebreu tomado de uma audácia. Porque ele não apenas dá a interpretação, como ele também dá um conselho. A solução dessa crise que está por vir é essa. E ele entrega a mensagem. Aí você consegue imaginar aquele ambiente silente. Os sábios, os magos, os especialistas, com suas bochechas rubras de vergonha. Como aquele jovem poderia ousar aconselhar Faraó? Aí a resposta é: ele estava comprometido com o projeto de Deus. E porque ele estava comprometido com o projeto de Deus, ele não poderia flertar com nenhuma situação. Ele tinha um compromisso. E porque ele tinha um compromisso, a sua orientação é certeira, a sua palavra é profética. E o lema da vida de José é basicamente este: serei fiel a Deus, custe o que custar. Veja bem, ao entrar naquela sala, você não vai ver José se rendendo a nenhum rito religioso cerimonial. Não existe uma ruga de medo nos olhos, no rosto daquele homem, daquele jovem, não existe. José não está flertando com o sistema. José não está então flertando com o assédio do mundo.
Você não vê José entrar na sala e bater continência para os soldados de Faraó. Você não vê José então prestar adoração a Faraó, uma vez que ele é a representação da divindade, da mitologia egípcia. José não presta adoração a Faraó. José não oferece saudações aos feiticeiros da corte. José não beija o anel do rei quando ele entra na sala. Sabe por quê? José não flertou com nada disso, porque José tinha uma fé, e ele não ia deixar que nada destoasse da sua fé. Para superar crise, irmãos, é necessário ter um comprometimento com um projeto superior e maior. E quando eu falo de um projeto superior e maior, eu estou falando do projeto de Deus. Bancar de desentendido, bancar, de o que está acontecendo? Não estou sabendo de nada. Sempre vai levar você a flertar com os assédios à sua volta. Quando você banca o desentendido, você está simplesmente abrindo uma fenda, uma brecha na sua vida, para que os assédios deste mundo roubem o seu coração, e você vá vagarosamente abandonando o projeto que Deus tem para a tua vida, para a sua vida. Deus tem um projeto, e José estava agarrado a ele. E olha o resultado, irmãos, versículo 38, Faraó dizendo: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Palavras do Faraó. Talvez você esteja aí pensando: puxa, José foi um oportunista. Não, não foi oportunista não. Sabe o que se chama isso? Fidelidade. Quando a gente tem a fidelidade para com Deus, e um projeto que Deus tem para com a nossa vida, Deus vai nos levantando mesmo em meio à crise. Deus vai. E o resultado é um resultado inesperado. Irmão, se você fizer um levantamento comigo, a vida de José é uma somatória de caos. José ele agrega a sua vida, ele tem no seu currículo uma promessa quebrada, ele tem ao menos 2 traições, José tem vários ataques de ódio contra ele no seu currículo. José sofreu 2 sequestros, mais uma tentativa de sedução, 10 irmãos invejosos. José sofreu abuso de autoridade, um aprisionamento injusto. José foi esquecido na prisão de forma descarada. E aí você pega tudo isso, e você poderia fazer um levantamento ainda muito mais substancioso. Você pega tudo isso, junta tudo e deixa descansar por 13 anos. 13 anos de queda livre, 13 anos enfrentando crise, 13 anos de um pseudo fracasso. E sabe o que nós encontramos? A maior reviravolta das Escrituras, claro, tirando Jesus. A maior volta por cima que a Bíblia nos conta é a volta por cima de um homem chamado José. Porque tudo isso que eu acabei de levantar, que eu acabei de compartilhar com você, que está nas Escrituras, vai nos mostrar a respeito da fidelidade de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está trabalhando na sua vida. Mas nós precisamos realmente ter isso em nosso coração, essa certeza plena. O filho perdido de Jacó se tornou o segundo homem mais poderoso do país o segundo homem mais poderoso do país mais poderoso do mundo na sua época. As vitórias sobre as crises não foram rápidas, não foram sem dor, mas exigiram escolhas. E elas chegaram, envolvendo um comprometimento com o projeto de Deus. E aí eu te pergunto mais uma vez, em meio à crise, na crise, qual vai ser a sua escolha? Você vai escolher se comprometer com o projeto de Deus, custe o que custar, ou você vai flertar com o assédio deste mundo? Terceiro princípio que eu quero compartilhar com você. Na crise, qual será a sua escolha?
Escolha entre construir pontes ao invés de muros. Estava lendo uma história bem interessante. No ano de 1882, um executivo de Nova York chamado Joseph Richardson era dono de uma faixa estreita de terra em uma agitada avenida da cidade. Esse terreno media 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de largura por 30 de comprimento. E então um outro executivo, que eu não vou arriscar falar o nome dele aqui em inglês, que é bem mais difícil que ele, eu vou chamar de Sarner, era dono de um lote ao lado que media dentro dos padrões adjacentes, né, daquela região. Sarner então desejava construir um prédio de apartamentos com vistas para a avenida, de modo que ofereceu a Richardson quantia de $1.000 pelo estreito terreno. Ofendido então, Richardson fez uma contraproposta de $5.000. Sarner então recusou a oferta e então Richard saiu batendo porta na cara do Sarner, enfurecido, bravo. Onde já se viu, ele desprezou o meu terreno. Sarner então concluiu que o terreno permaneceria vazio e orientou o arquiteto do projeto a desenhar o prédio com janelas voltadas para a avenida. Quando Joseph viu a obra concluída, ele decidiu bloquear a vista do prédio do seu rival. Ninguém haveria de desfrutar a vista da avenida por cima do seu terreno. Sendo assim, o senhor Joseph, com 70 anos, construiu uma casa com as exatas medidas do seu terreno. Uma casa muito, mas muito estreita. Mas essa casa ela não apenas era estreita, como ele levantou uma casa de 4 andares. E em cada andar tinha 2 suítes. E quando a obra terminou, o senhor Joseph se mudou para a casa junto com a sua esposa. A casa era tão estreita, para você ter uma ideia, que os corredores e nas escadas só passava uma pessoa por vez. Essa casa foi demolida em 1915. Mas o interessante é que isso ganhou repercussão e fama entre os nova-iorquinos. Porque o mais interessante de tudo é que a casa ficou conhecida como a Casa do Rancor, onde Joseph passou os últimos anos de sua vida. Agora, o que tem a ver essa história com a história de José? José agora está no poder. E no poder ele está para enfrentar uma crise ainda maior. E diante dessa crise ainda maior, José aluga um quarto e um cômodo na casa do senhor Joseph. Uma vez que José colocou o coração dele na casa do rancor. Por mais fácil que pareça alimentar pobres, a gente sempre vai lidar com mais facilidade e cuidar do necessitado do que oferecer perdão a quem nos ofende. É mais fácil nós aconselharmos reis do que abraçar quem um dia nos beliscou. A fome chegou e não apenas no Egito, mas em todo o mundo antigo. E então os irmãos de José, aqueles que jogaram José no poço, estão agora, que intentaram contra a sua vida, vão agora diante de José. E se fosse nos nossos dias, nós poderíamos dizer, olha, eles estão lá na fila do pão. Chegou a hora deles pegar o pouco do pão, o pouco do alimento, para eles não morrerem de fome. E é interessante que qualquer um de nós falaria o seguinte, pois é, o mundo dá voltas. Há quem diga que o mundo não dá volta, ele capota. Mas o mundo não dá volta para que nós nos vinguemos e tripudiemos em cima da desgraça alheia. Mas ele vem para nos ensinar a crescer. E para que nós tenhamos a oportunidade de perdoar a quem precisa ser perdoado. Quando José avistou seus irmãos, como eu já mencionei, lá na fila do pão,
José agora fez o seguinte, olha, eles vão provar do mesmo remédio que eles me deram, do mesmo veneno. O texto bíblico fala que José foi ríspido com eles. José acusou eles de crime contra a nação, acusou eles de espionagem, de traição, de roubo. E diante da sua maior crise, José, o ser humano, fraqueja. Fraqueja e começa então a fazer o quê? Levantar os seus muros. Note que na história de José, ele suportou a escravidão, ele foi bem sucedido em terra estranha, ele aprendeu uma nova língua, ele resistiu à tentação sexual, mas José não foi capaz, no primeiro momento, de construir uma ponte chamada perdão. Ao longo de 8 capítulos, nós vamos encontrar José lidando não com uma crise externa a ele apenas, mas nós vamos encontrar José lidando com um conflito interior. E para vencer mais essa crise, José precisou escolher. Escolher o quê? Construir muros ou pontes. José tinha que escolher, ou ele levanta um muro diante dos seus irmãos, ou ele então vai construir uma ponte que vai transformar e restaurar relacionamentos. Já percebeu que no meio da crise que nós estamos enfrentando no mundo, no meio do isolamento social, nós estamos levantando muros ao invés de construir pontes. Nós estamos nos tornando cada vez mais insensíveis uns com os outros. Nós estamos cada vez mais nos distanciando, não apenas agora fisicamente, mas afetivamente. José está diante de uma escolha. Diante da crise ele teria que escolher pontes ou muros, curar relacionamentos ou romper definitivamente com eles. E foi uma dura batalha. No entanto, as escrituras falam que José fez uma boa escolha. O texto nos diz, capítulo 50 de Gênesis, do versículo 19, versículo 21, José falando aos seus irmãos: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José se nega a viver como inquilino na casa do rancor. José escolhe construir pontes ao invés de levantar muros. Quero convidar o pessoal do louvor para cá. Estou encerrando. Ao invés de levantar muros, seu coração em Deus o levou a derrubar, inclusive, os primeiros muros que ele começou a levantar. E então a construir pontes necessárias para unir vidas. Crise. Qual será a sua escolha nesses dias difíceis? Você vai escolher entre a sabedoria de Deus ou a astúcia do mundo? Você vai escolher viver o projeto de Deus ou flertar com o assédio do mundo? Você vai escolher entre construir muros ou construir pontes? Deus nos chama a reparar brechas, ofendas causadas na nossa vida e na nossa existência. Nas mãos de Deus, queridos, eu gosto mais, já citei essa frase algumas vezes aqui, nas mãos de Deus, o mal intencional se torna o bem eventual. As crises são oportunidades de crescimento, só que as nossas escolhas determinarão o desfecho. Ao oferecer a história como a de José, Deus permite que estudemos os seus planos. A derrota de José diante da crise resultaria na destruição do fruto divino chamado Jesus Cristo. Por quê? Abraão,
Isaac, Jacó, José, Moisés, e aí você vem. Se José tivesse fracassado ali em meio à vitória sobre as suas crises, Jesus não teria acontecido, se assim nós podemos colocar, expormos essa colocação. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E Deus tem um plano ainda maior. E nós precisamos nos agarrar a Ele. E por falar em Jesus, Ele é o supremo exemplo acima de José. Em seus momentos de enfrentamento com as crises, a vida de Jesus no ministério, a vida de Jesus foi sustentada e aplicada na sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus venceu por meio, Ele viveu a sua vida e venceu por meio da sabedoria de Deus. E Ele venceu por meio da sabedoria as astúcias desse mundo. Você pode ir lá para Mateus 4 e ver isso acontecendo na ocasião do episódio da tentação de Jesus. Um outro exemplo claro é que no momento de sofrimento lá no Getsêmani, Jesus poderia ter flertado com o assédio político-religioso que ele tinha à sua volta. Os discípulos esperavam o Messias, o libertador político. Jesus poderia ter flertado com isso. No entanto, não foi isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque Jesus estava comprometido com o plano de Deus. Jesus estava comprometido com o plano de salvação. Jesus tinha em mente a minha salvação e a tua. E porque Ele estava comprometido com esse plano, Ele segurou firme os seus passos em direção ao Calvário. Sim, Ele mesmo Ele sendo desprezado pelos seus, a Bíblia fala que Ele amou eles até o fim. Cristo não apenas promoveu os recursos da reconciliação para com Deus, mas Ele se tornou a própria ponte de acesso ao Pai. Ei! A crise está aí. Elas vêm e vão. Nós vamos passar por ela. Faremos isso juntos. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Por enquanto, mantenha a sobriedade, não se desespere e apenas faça as escolhas certas. Vamos orar? Curva a sua fronte. Nós vamos cantar um trechinho de uma música. E se o seu coração está tomado pelo medo, pela angústia, em meio a tempos de crise, é o momento de você colocar o seu coração em Deus, para que Deus reanime você, para que te ajude nas escolhas, e que você não perca de vista o alvo da soberania de Deus em todas as coisas. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas invasam o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor. Eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor. Jesus,
Deus, plano melhor. Nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, como servos do Senhor, nós pedimos que o Senhor acuda o nosso coração, porque às vezes, Senhor, o fardo se torna pesado, as trincheiras nos apertam, o nosso coração é colocado na bigorna do Senhor, e lá o Senhor trabalha, e lá o Senhor se revela, e lá o Senhor trata da gente de uma maneira tão difícil, tão dolorosa. Deus, dói tanto, Senhor, parece que não vai passar, mas o Senhor tem um plano e nós nos agarramos a esse plano. E mesmo que este mundo sucumba, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa esperança não está nessa vida aqui, a nossa esperança está no Senhor. Então que nessa noite o Senhor tome o nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, que como José nós possamos fazer escolhas assertivas na nossa caminhada, que como Jesus nós possamos realmente nos render à vontade perfeita e agradável do Pai. Não, Deus, nós renunciamos às astúcias deste mundo e nos agarramos à sabedoria do Senhor. Nós abandonamos, Deus, os flertes com os assédios deste mundo e nos agarramos ao teu projeto. Deus, nós queremos derrubar muros e construir pontes, e que em tudo isso o teu nome seja exaltado e glorificado. Nós te agradecemos por essa palavra, que ela encontre lugar no nosso coração, que ela nos mude, que ela nos transforme, que ela nos fortaleça nesse tempo difícil, para que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Você não tem ideia o quanto foi difícil pregar essa palavra hoje. Você não tem ideia. Você não tem ideia o quanto foi difícil receber essa palavra de Deus ao longo da semana. Quanto Deus pegou meu coração e colocou na bigorna dele e desceu o martelo. Minha esposa sabe um pouquinho disso. Mas a palavra está entregue. E que Deus fortaleça a sua vida, assim como Ele tem fortalecido a minha, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos do louvor. Obrigado. Eu até falei no início que eu não tinha música nenhuma a respeito dessa palavra, e eles vieram certeiramente, instruídos pelo Espírito Santo, complementar este final de culto. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Cuide-se, viu? Cuide-se. Vamos lá, jejum e oração também. Cuida aí da casa, do casamento, dos filhos. Cuida da saúde. Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas escolhas, sobre o seu trabalho, hoje e para todo sempre. E todos juntos cantemos: Amém.